Olá, estamos aqui hoje inaugurando o War em Política, o podcast que vai entrevistar as grandes personalidades e atores da política no Brasil. Nós temos a honra de apresentar, por meio da War Investimentos, a primeira edição desse podcast, com uma convidada muito especial. Estamos aqui em Brasília, no gabinete do Ministério do Planejamento e Orçamento, com a ministra Simone Tebet. Ministra, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, Felipe. Cumprimentar a todos que agora estão nos acompanhando pelo podcast, cumprimentar a equipe da War Investimentos e dizer da minha alegria, da honra, né, de ser a primeira. Fico muito feliz, né? Vou aqui procurar dar o meu melhor para estrear bem aí este programa que, além de tudo, é muito importante. Afinal, vamos falar daquilo que movimenta um país, que é política, né? Sem dúvida. E, ministra, a senhora tem uma trajetória invejável, né, com uma folha de serviços prestados ao país muito grande, importante. Hoje como ministra do Planejamento, mas também senadora da República, toda a atuação no seu estado de Mato Grosso do Sul, também foi prefeita. Então, eu vou começar por aí, porque eu acho que hoje o nosso público, que majoritariamente é a turma do mercado financeiro, da Faria Lima, mas esse podcast vai também ser divulgado para o público amplo, é o interesse sobre o que vai acontecer no ano que vem, a bola de cristal, né? Os cenários políticos, eleitorais. O presidente Lula, a nosso ver, teve um período mais difícil, que ele perdeu popularidade, mas toda essa história do tarifaço e a reação do governo brasileiro acabou dando ao presidente uma sobrevida e ele aproveitou muito bem esse fôlego, né, que ganhou. Como que a senhora avalia o governo hoje e as chances de reeleição do presidente? Bom, primeiro que eu avalio as chances de reeleição como altíssimas. E eu faço uma revisão um pouco anterior à questão do tarifaço, né? É óbvio e é natural, né? Quando você tem um presidente que está 3 vezes no mandato, há um certo cansaço da população, né? Mas esse cansaço, ele é combatido com o resultado na economia. O que interessa mesmo é o preço do supermercado. O que interessa para a população mais carente, e lamentavelmente, né, a maior parte da população brasileira, ela está ainda na classe menos favorecida e mesmo a classe média. O que interessa para ela, né, é o preço do supermercado, é a inflação, é o preço do remédio para a classe média, que muitas vezes pega o remédio nessa farmácia. Então, quando a gente olha os dados da economia, nós temos recordes, Felipe. É verdade, com os juros altíssimos de 15% ao ano, né, que impede um crescimento maior do Brasil e impede nós de termos mais investimentos, setor produtivo, especialmente a indústria, pensa 2 vezes antes de pegar um empréstimo para dobrar a sua produção ou aumentar a sua produção, e com isso a gente tem uma retração na economia. Apesar disso, apesar daquele período onde a gente teve o preço, né, no supermercado ainda mais caro, hoje nós temos recorde na economia. Crescimento do PIB por 3 anos consecutivos, acima de 2%, eu diria 4% se considerarmos 2022, né, fazendo uma linha até no último ano do governo passado. Recordes na massa salarial, recorde da diminuição do desemprego, do aumento da participação de mulheres e jovens no mercado de trabalho. Poderíamos ficar aqui discorrendo, você sabe melhor do que eu, dos números que estão aí. Então, quando a gente coloca esses números na mesa, né, é muito difícil, a meu ver, o presidente Lula perder a eleição aliado ao fator, né? Não é porque estamos jogando no erro do adversário, mas aliado ao fator que o adversário que a gente tem hoje pela frente, lamentavelmente, continua aquele adversário, ou aqueles adversários que flertam com o fascismo, que flertam com a extrema-direita. Nós achamos que a polarização em 26 estaria superada e que nós poderíamos ter um adversário até centro-direita, de direita. Não me parece que é isso que está acontecendo, porque na hora que vem os conflitos, né, a máscara cai, a fala, né, você não engana todo mundo o tempo todo. Então, dentro desse contexto, eu vejo hoje, política hoje, na fotografia, ela é um filme. Na fotografia eu vejo a posição do presidente Lula, enfim, o presidente Lula muito bem posicionado no pleito eleitoral. E a senhora, particularmente em 2022, teve um papel, para além do papel técnico, hoje comandando a pasta do orçamento, planejamento, que foi participar da chamada Frente Ampla, da qual também fez parte o vice-presidente Geraldo Alckmin,
hoje ministro também, e foi decisivo, porque a disputa foi muito acirrada. Então, a vitória sobre o bolsonarismo do presidente Lula é também uma vitória que dependeu dessa contribuição. Como vai ser em 2026? Os seus projetos pessoais, políticos, já estamos caminhando aí para a fase final do governo, tem várias entregas no MPO, no Ministério, que depois a gente vai falar também, mas qual que é o desejo da senhora para o ano que vem? Disputar eleições ou continuar dando uma colaboração no Ministério? Como vai ser? Felipe, eu já tenho quase que 30 anos assim de vida pública, com mandato consecutivo. Eu fui deputada estadual, prefeita 2 vezes da minha cidade, a primeira mulher prefeita, vice-governadora do meu estado, secretária de governo estadual, depois 8 anos senadora, né? Quando eu fui para a disputa candidata à presidência da República, eu sabia que a minha chance era ínfima. Não vou dizer que 0,1, mas a minha chance era 1%, 2%, dependeria de um fator extraordinário para furar a bolha da polarização. Mas eu sabia muito bem que onde eu estaria no segundo turno. Naquele momento, a minha opção não era porque eu era favorável ao projeto do governo do presidente Lula, é porque eu era contrária àquilo que se propunha ou que estava fazendo o governo do presidente Bolsonaro. Eu era contra absolutamente tudo aquilo que ele defendia. E eu fui da comissão da Covid, da CPI da Covid, então eu não preciso dizer mais nada, né, como é que foi a condução desastrosa do governo federal no momento da pandemia. Então eu fui para o segundo turno, e é uma coisa interessante, que eu não sei se todos aqueles que acompanham aqui da Warren sabem, onde eu acho que foi a negociação mais fácil do presidente Lula, da história sindical à história política do presidente Lula, porque eu não pedi absolutamente nada. Eu sentei na frente, não deixei ele falar, falei, presidente, o meu manifesto está pronto. De novo, porque ali eu tinha um posicionamento muito forte contra tudo aquilo que Bolsonaro representava. Hoje, à frente do Ministério, mesmo num primeiro momento não querendo o Ministério, ele insistiu ele insistiu até véspera do Ano Novo. Vai para casa, pensa, Simone, não. Depois você me dá a resposta, acho importante você compor a frente ampla do governo, né? Eu falei, tudo bem, eu vou tentar, fico 1 ano, e agora já estou aí há 3 anos, né, no governo. Hoje eu estou no governo porque eu acredito no projeto do presidente Lula, em que pese ter diferença na área econômica, e estando na equipe econômica do governo. E até por isso, quer dizer, é um presidente que é democrata o suficiente para aceitar uma ministra que é liberal na economia, mas tem muita coincidência na pauta de costumes e na progressista, na pauta social. Então, obviamente que por conta disso, a sua resposta é o seguinte, vai depender daquilo que o presidente Lula almejar do projeto, porque o projeto do fim da polarização ainda não acabou. Nós temos que varrer do cenário nacional, se quisermos andar para frente e não para o lado, essa polarização. E ela, lamentavelmente, não se encerrou em 22. Ela só vai encerrar em 2030, passando por 2026. Então, se o presidente entender que eu devo ficar até 31 de dezembro no Ministério de 2026, eu fico. Se achar que tenho que ser candidata novamente ao Senado Federal, porque o Senado vai ser uma casa importante para a democracia, para a soberania, para o avanço, né, de um projeto de desenvolvimento para o Brasil, eu serei candidata ao Senado Federal. Muito bom. Inclusive, discute-se aí na imprensa, os próprios clientes nossos às vezes perguntam sobre a possibilidade da senhora ser candidata por São Paulo, né? Até surge essa especulação. Mas a sua história toda é no estado do Mato Grosso do Sul. E São Paulo tem uma tradição que é de escolher candidatos que muitas vezes vêm de fora, veja o caso do governador Tarcísio, né, que foi eleito, e que tem um espaço, né, para disputar. São 2 vagas também. É uma coisa que a senhora cogita ou olha, só vai discutir depois isso? Bom, primeiro a minha surpresa, onde proporcionalmente São Paulo foi um dos estados que eu fui mais bem votada. Né, talvez pelo fato de ser vizinha, né? Eu nasci na barranca do Rio Paraná, só sou separada. Eu só nasci em Mato Grosso do Sul por conta de um rio, né? Fui prefeita de Três Lagoas, que faz divisa ali noroeste paulista, aquela toda a região progressista do interior de São Paulo, ali de Araçatuba, Andradina, Castilho, toda aquela região. Então, aquela região toda... E minha família, né? Meu avô... meu tio-avô e meu avô, quando chegaram do Líbano, chegaram ali na região de Marília, de Lins, de Bauru, enfim, tenho alguns parentes ali. Minhas filhas moram em São Paulo, as 2 filhas já há algum tempo. Tenho um carinho muito grande por São Paulo e fiquei realmente surpresa
com o fato de ter recentemente aparecido em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado Federal. E quero devolver, como procuro devolver para o Brasil inteiro, com muito trabalho esse carinho. Mas, de novo, o processo eleitoral está longe, vamos aguardar a conversa com o presidente Lula. Hoje eu faço parte de um projeto político. Eu sou, Filipe, daquelas pessoas assim, eu prefiro perder o voto, mas não perder a minha essência. E eu não consigo estar em um pé em cada canoa, um pé em cada barco. Eu cumpro missão dentro de um projeto com toda a coragem de dizer eu concordo com isso, discordo daquilo, eu não concordo 100% com o governo, especialmente na equipe econômica, quase que 100% eu concordo na pauta social, né? Mas tenho divergência na pauta econômica, mas aquilo que me une a esse projeto do governo presidente Lula é infinitamente maior do que aquilo que me separa. Então eu não sei fazer nada pela metade, eu faço parte desse projeto, desse grupo, e estou à disposição desse grupo para um processo daí de continuidade de um programa de governo, de um programa de Estado brasileiro que vai muito além de políticas sociais. E aí eu sei que você vai entrar nisso, me permite já, inclusive, dizer que quando o presidente me deu a pasta do planejamento e orçamento, ele não me pediu nada. Ele não falou assim, Simone, seja menos liberal, porque ele gosta do contraditório, ainda que eu seja vencida em muitas vezes. Em quase que a maioria, mas nem sempre eu sou vencida. E a maioria das vezes eu tenho apoio, inclusive, do ministro Haddad, que tem essa consciência do equilíbrio fiscal, que sabe que o nosso grande objetivo, seja da direita ou da esquerda, não do extremo, né? Mas dos liberais ou dos desenvolvimentistas, todos nós buscamos a justiça social. Mas não faz justiça social sem responsabilidade fiscal, sem controle da máquina pública. Uma dívida pública descontrolada, ela impede investimentos, consequentemente você tem juros altíssimos que geram inflação, para combater a inflação, né, e gera retração da economia. Então, essa é uma receita óbvia, né? Todos nós sabemos. Mas o presidente Lula nunca me diga seja menos liberal ou nunca questionou o fato de eu levar alguma receita que não fosse a receita vencedora, né? E nesse aspecto ele me deu a chave do orçamento na mão, a única coisa que ele falou, eu quero uma maior distribuição, eu quero justiça tributária, eu quero o pobre no orçamento, eu quero os bilionários, né, os muito ricos, aqueles que ainda não pagam impostos dentro da carga tributária, por uma questão de equidade, uma questão de justiça tributária. Então, fora isso, ele não pediu mais nada. E isso é uma coisa muito valorosa, né? Isso é um papel de um verdadeiro democrata. Sim. E ele tem meu respeito por isso. E demonstra uma confiança grande também, né? Experiente como ele tem na equipe dele pessoas que pensam diferente e ele vai arbitrando os caminhos, né? E a senhora com o ministro Fernando Haddad fizeram uma boa dobradinha na área econômica, a meu ver. Claro que os desafios são grandes, o ajuste fiscal ainda precisa ser intensificado, mas houve muitas ações, né? Por exemplo, as chamadas spending reviews ainda estão no começo, mas foi na sua gestão que esse tema entrou de fato na agenda do Executivo. Que não foi proibido. Que era proibido no passado, no governo do PT. Sem dúvida. Então, se a senhora puder falar um pouquinho disso, desses avanços do MPO, a avaliação de políticas públicas, isso me parece que é um caminho muito promissor, né? O Felipe, eu acho assim, tudo que é cultural, ele leva tempo. O Brasil não tem cultura de planejar e o Brasil não tem cultura de revisar gastos, né? É um país perdulário, seja governo de direita ou de esquerda. E olha que eu fui senadora, né, com praticamente 3 governos, acompanho, como fui prefeita de outro governo, então acompanho desde a redemocratização todos os presidentes que passaram, uns mais, outros menos, mas são governos perdulários e não são por culpa necessariamente do executivo. É porque numa democracia você tem que conviver, né, com poderes harmônicos mais independentes. E eu fui do Congresso Nacional por 8 anos. Havia uma expectativa, Felipe, eu sei que do mercado e minha também, e nós erramos, o mercado errou e eu errei na projeção, de que ao termos um Congresso mais opositor a um governo desenvolvimentista, nós teríamos mais um Congresso mais liberal na economia. E não foi isso que aconteceu. Com exceção de alguns poucos, muito bons parlamentares que trazem a bandeira do spending review, da revisão de gastos, da pauta fiscal, né, a maioria mais do que absoluta, nem sabe do que isso significa. E essa experiência eu tenho porque mesmo quando apresentamos um pequeno pacote de revisão de gastos, ainda que ele fosse pequeno, ele saiu do Congresso Nacional menor ainda.
Não vou ficar citando nomes e nem dando exemplos, mas teve lá ajustes de BPC, está lá o tempo que se levou agora que nós estamos votando a Teste-Med, Comprev, seguro, revisão das regras do seguro-defeso, enfim. Auxílio-doença. O auxílio-doença, né? As regras do BPC, como eu mencionei, sim, que talvez essa seria a grande surpresa negativa de um crescimento absurdo e sem compreendermos a razão. Então, assim, nós tivemos avanço no fato de poder falar de revisão de gasto, no fato de poder avançar em algumas pautas dessas. Nós conseguimos implantar pela primeira vez algo que é moderno, que é a orçamentação de médio prazo, que gera previsibilidade, que garante um pouco de segurança jurídica, ou seja, ao invés de fazer um orçamento com todos os dados de previsão dos próximos 2 anos, a gente tem uma orçamentação que vai chegar a 4 anos, hoje era 1 mais 2, né? Agora 1 mais 3, então eu já sei, por exemplo, numa estimativa, a depender do crescimento do Brasil, que a gente projetou, como é que vai estar a dívida pública brasileira em 2029 já. A gente não tinha isso. E teve ok do presidente Lula, teve ok da equipe econômica. Foi realmente uma forçação nossa, a gente empurrou a porta aqui no MPO, porque nós somos os mais fiscalistas, mas a gente teve um debate muito saudável dentro da AGEL. E mesmo aqueles que num primeiro momento, opa, não, depois virou um talvez, depois virou um sim, porque o presidente bateu o martelo. Vamos lá, isso garante segurança jurídica, previsibilidade, isso ajuda lá, depois lá na frente, quem sabe, aí segurar um pouco o câmbio no sentido saudável, né, de previsão, de previsibilidade. Então a gente avançou nessas questões. E aí, se você me permitir, em função ainda disso, por favor. Eu acho que o maior legado que nós vamos deixar para o Brasil, eu não posso nem mostrar ainda a capa, mas ela já está pronta, né, o plano de longo prazo do Brasil. Que Brasil queremos para os próximos 25 anos a partir de 26 e o que podemos ser, quer dizer, o Brasil que queremos e o Brasil que podemos ser de acordo com dados. Então foi envolvida toda a academia, portanto todas as universidades, muitas universidades participaram, todos os secretários de planejamento dos estados brasileiros, o Conselho Federativo, o Conselhão, todos os 37 ministérios com a sua equipe técnica. Isso foi muito bem elaborado e nós vamos entregar, assim, os 5 valores que são considerados essenciais, os 3 eixos e quais são as estimativas. Aquilo que interessa, por exemplo, para o mercado, né? A gente tem uma projeção de, em 25 anos, essa é ousada, de dobrar o PIB per capita. É ousado, mas a gente tem ali uma estimativa moderada. Se não dobrarmos 80%, então a gente colocou lá a universalização do ensino médio. Se não chegarmos à universalização, porque são 2 parâmetros, né? Temos pelo menos 80% dos jovens. No que se refere à produtividade do trabalhador, nós estabelecemos meta. Então, é aquilo que interessa também na parte ambiental, já que estamos falando aí de violência, né? A redução em pelo menos até 60% dos homicídios no Brasil. Então, nós estamos elaborando um projeto muito bem feito, de longo prazo para o Brasil, que tem diretamente, com o guarda-chuva da macroeconomia ali, que tem diretamente a ver com também a sustentabilidade da dívida pública e tudo mais, que tem a ver com essa carta náutica, né, que é o primeiro passo que o mundo tem e o Brasil nunca teve. A que nós temos foi feita no governo passado por 2 ou 3 técnicos e está na gaveta porque não teve a participação social. E quando eu digo a participação social, eu estou falando de técnicos, eu estou falando de economistas, eu estou falando de advogados, eu estou falando de ambientalistas, eu estou falando do setor do agro, eu estou falando de toda a sociedade. Dessa vez, ela está pronta, praticamente pronta, né? A gente tem a expectativa de pós a COP30 poder entregar para o Brasil também esse legado. Mas é muita coisa, o PPA participativo, né? Então, e isso, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você sabe disso pelo Senado. Você lançava, quantas vezes você idealizou um projeto lá com a equipe de senadores que você trabalhava, né? Tinha que virar uma legislatura, às vezes demorava 4 anos para aquela pauta que não estava madura, falou, opa, tem uma brecha aqui, está maduro, vamos votar, e de repente, a partir dali, tem o consenso do Congresso Nacional e a sanção do presidente da República. Sem dúvida. Assim. Essa ideia do plano de longo prazo é sensacional, porque eu tenho um diagnóstico que o Brasil perdeu a capacidade de planejar desde o pós-plano real, porque a gente achou, e foi um erro quase que coletivo, de que bastaria a estabilização, resolvemos a hiperinflação, que era um baita problema, e aí dando a independência para o Banco Central manejar a taxa de juros,
fazendo o ajuste fiscal, o crescimento viria quase que por geração espontânea. E não é verdadeiro, né? O planejamento é central. Então, muito boa notícia essa de que vai ter um plano sendo divulgado nos próximos, talvez, meses ou semanas. Você, com essa fala, você me permite, Felipe, assim, fazer uma provocação para o mercado e para nós mesmos, né? Acho que o grande erro nosso, né? E eu que andei o Brasil inteiro, assim, eu me permito já ter uma idade suficiente para dizer que eu tenho experiência suficiente para dizer que eu conheço o Brasil. Ganhei o Brasil porque só nesses últimos primeiro como candidata e agora, eu já rodei o Brasil inteiro, todas as capitais, nesses 2 anos, pelo menos 2 vezes, algumas capitais até 3 vezes, né? Eu nasci no interior do interior, fui para a capital do meu estado, fiz faculdade no Rio de Janeiro, mestrado em São Paulo, moro em Brasília há tanto tempo, fiz política no Brasil todo. Eu acho que o grande problema que nós temos, né, e serve para todas as áreas, serve para os economistas, serve para os advogados, serve para os médicos, serve para os políticos, né? Nós estamos cada vez no mundo globalizado das especialidades. Então nós ficamos dentro das nossas caixinhas e não conseguimos pensar fora dela, ou pelo menos não temos tempo suficiente para ver o que está acontecendo. O Brasil é um país continental e tentar entender o Brasil com o eixo sul e sudeste hoje é um erro. Houve um deslocamento do eixo da geoeconomia brasileira muito forte por conta do agronegócio e da agroindústria para o norte do Brasil e para o centro-oeste, fora o nordeste com as suas particularidades também em outras áreas, né? Especialmente frutas e uma série de coisas. Então, eu acho assim que a gente tem 2 questões que a gente tem que colocar enquanto economistas, enquanto políticos, enquanto advogados, para falar assim, qual é o PIB percentual potencial do Brasil? Não é mais 1%, mas 3 também não é. Mas é 2,5 ou 2,7? Ou é 2,3? Isso é fundamental, mas para a gente acertar, a gente precisa conhecer o Brasil e pensar em 2 questões que mudaram muito. Eu acho que nas últimas 2 décadas, ou pelo menos na última década, o deslocamento do eixo econômico do Brasil, porque o Brasil ainda, e esse é um grande, né, entrave, ainda depende de commodities, mas já evoluiu para a agroindústria. O Brasil já não é só do binômio soja e boi, ele é também da celulose, da usina de álcool, dos frigoríficos e tudo mais. Eu acho que este é um ponto. E o segundo ponto, que é a diversidade da economia, e o segundo ponto é entender as regionalidades, né? Que o Brasil do Norte não é o mesmo Brasil do Sul. Então, eu acho que isso precisa ser colocado no contexto para tudo, para as decisões políticas, para as decisões econômicas, para as decisões do mercado. Por isso é que eu ouso dizer, né, que o mercado é pessimista, nós do governo somos pessimistas, porque nós estamos errando até, e não é de pouco, às vezes nós estamos errando de muito, né? O crescimento do Brasil. Quando eu digo nós, eu posso falar mal do mercado, porque eu estou falando mal da equipe econômica também. Nós projetamos o crescimento do Brasil muito aquém por conta disso. Eu acho que assim, não conhecer as potencialidades do Brasil, e aí você comentou, né? Depois do Plano Real, a gente achou que estava tudo pronto. Se nós fôssemos um país, talvez do tamanho da França, ainda é um país grande, mas se fôssemos aí um país, sei lá, do tamanho do Paraguai, né? Um país, estou falando em matéria geográfica, né? Menor, com menos complexidade, pode ser. Mas, de qualquer forma, nós avançamos muito, né, Felipe? A gente, olhando o copo meio cheio, nós tivemos pelo menos 5 grandes reformas em 8 anos. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma tributária, o marco do saneamento, que foi uma verdadeira revolução, né? A própria autonomia do Banco Central, que não deixa de ser uma reforma no aspecto monetário, né? Então, assim, acho que a gente está tendo bons resultados fruto dessas reformas, mas falta isso, falta um planejamento de longo prazo, não vai faltar mais, para a gente ter uma bússola. Mas um outro dado que também é importante, eu venho de um estado de fronteira, né? E é impressionante, enquanto a América do Norte, a gente está falando do tarifaço, né? O comércio intrarregional da América do Norte é da ordem de 40%, só depois eles compram do mundo, por uma questão, né, de ganho ali de produtividade, não tem logística, não tem frete para pagar. Enquanto a gente tem na Ásia, por exemplo, como um todo, um comércio intrarregional de 58%, só depois a China compra do Brasil, e na Europa isso passa de 60%, 62%. Quando a gente olha o comércio intrarregional da América do Sul, ele é muito pequenininho, ele é de 15%. A gente tem capacidade de dobrar as vendas para a Argentina, para o Uruguai, para a Colômbia, e aumentar também a importação
desses produtos, e aí entra a parte de fertilizantes para o agronegócio, de lítio dos minerais terras raras, que a gente tem, mas a Bolívia tem o que o Brasil não tem, muito grande. Então, esse projeto também foi idealizado dentro do Ministério e a gente já vai inaugurar agora, o mês que vem, uma das 5 rotas de integração sul-americana, que é a Rota 2 lá da Amazônia, a mais ecológica, porque ela é toda fluvial, pelo Rio Solimões, na tríplice fronteira com Tabatinga, na região da Colômbia, Peru e o estado do Amazonas, interligando, vai ser uma bioceânica, que ela liga o Atlântico ao Pacífico, e até o ano que vem nós teremos mais 2 das 5 rotas inauguradas. Eu acho que isso também tem que ser colocado no papel quando a gente faz a avaliação do crescimento do Brasil, da potencialidade do Brasil. E não deixar a janela de oportunidade fechar, Felipe. Também esse número é importante porque o IBGE fica dentro do meu ministério. O Brasil está envelhecendo antes de ficar rico. E o Brasil, que é de jovem agora, em 2040, portanto, daqui 15 anos, começa a ser um país de mais idosos do que jovens. Né? Idosos a partir de 60, não considero 60 anos idoso não, porque daqui a pouco eu estou lá. Mas, enfim, dentro das estatísticas que estão sendo colocadas. E a gente perdeu uma janela de oportunidade que é garantir educação de qualidade para ter ganho de produtividade do nosso trabalhador, né? Produzir mais e também ganhar mais salário por conta disso. A indústria sofre muito por conta disso em especial, né? Esse é um dos grandes gargalos. Mas a gente tem uma outra janela, que talvez seja a última, e que a gente tem que agarrar com todas as mãos. E assim a gente não pode ter preconceito, que é de que forma nós vamos regularizar a questão das terras raras, dos minerais críticos no Brasil. Quer dizer, nem nós, o governo, pode querer fechar as portas para a iniciativa privada, estrangeira ou nacional, porque nós não temos expertise com isso, mas também não é o entreguismo como nós fazemos hoje de só entregar commodities para o mundo. Acho que a gente pode fazer uma coisa equilibrada, com parceria com o setor privado, inclusive estrangeiro, porque hoje nós temos, segundo informações, estamos entre os 3 maiores reservas de minerais críticos e terras raras do mundo, né? A senhora tem um diagnóstico da economia que é bastante amplo, completo, e acho que isso faz a diferença, né? Para ter um norte para o país e saber como nós vamos conseguir aquele objetivo que deveria ser o principal, que é expandir as taxas de crescimento. É só assim que a gente vai aumentar o bem-estar. E nesse aspecto, a senhora, como ministra do Planejamento, é membro também do Conselho Monetário Nacional. Eu sei que esse governo tem um diagnóstico sobre a taxa de juros, que é importante, e que tem a ver também com a meta de inflação, obviamente, que é fixada pelo Conselho Monetário. Qual é a sua opinião sobre esse tema? O Brasil tem uma meta de inflação que está errada, deveria ser um pouco maior, deveria haver um debate sobre isso no âmbito do CMN, ou está tudo certo e o que nós precisamos fazer é melhorar o fiscal para o Banco Central poder começar a reduzir o juro, como é o discurso, digamos, consensual? Não há nenhuma discussão em mudar a meta de inflação e entendo que não tenha que haver mesmo, né? Eu acho que nós temos que ser duros mesmo na meta de inflação para mirar. Nós temos que mirar essa meta a todo custo. Comparado a outros países do mundo, claro, não quero comparar o Brasil com os Estados Unidos, longe disso, por N razões, até porque os Estados Unidos têm a moeda universal, o monopólio, né? da emissão da moeda e nós não. Entre outras questões. Mas assim, é igual filho, né? Você começa a afrouxar demais, você dá a mão, ele quer a perna, você fala assim, olha, você só tem direito a escolher um presente de Natal. Aí ele fala assim, não, mas tudo bem, mas nós estamos em junho, você já pode me adiantar o presente? Você adianta. Quando chega em agosto, ele quer outro. Em setembro, ele quer outro. Então, não. Meta de inflação está bem posicionada. Nós temos que fazer os ajustes fiscais, sermos um pouco mais rigorosos, temos mais parceria no Congresso Nacional, mais entendimento que ano de eleição é ano de eleição, vamos resolver o problema, né, do fiscal agora, sobre o lado da receita. O Brasil não tem mais como aumentar impostos, a não ser cobrar imposto de quem não paga, e fintechs precisam entrar nessa conta, a gente tem que ter a coragem, há uma competição também desleal com os bancos tradicionais, bets pagam proporcionalmente comparado ao mundo pouco imposto, né? Independente de você ser a favor ou contra jogos, não é disso que se trata, mas fora essa questão da justiça tributária, o Brasil não suporta aumento de carga tributária mais. Então só temos um lado, o dever de casa da revisão de gastos. A gente não faz sozinho, a gente precisa do Congresso Nacional. Então, se nós tivermos esta consciência, a gente volta ainda mais rapidamente para o centro da meta da inflação,
porque, enfim, dá toda a previsibilidade. Eu, particularmente, acho, né, que a continuar do jeito que está, né, o governo mostrando que não vai fazer graça em 2026, não tem projeto para apresentar de aumento de gastos para 2026, o que tem é um projeto que está sendo elaborado, né, de futuro plano de eleição, que não tem nada a ver com isso aqui. O que é discutido ou que sai não é o que está sendo discutido na equipe econômica, é alguma coisa que poderia estar sendo discutido por uma campanha eleitoral. Então, quero deixar isso muito claro, que não tem graça. Tudo que o presidente Lula está fazendo, ele está visando cumprir compromisso eleitoral. Se é uma coisa que a gente sempre é questionado, né, Felipe? Vai na campanha, promete, e depois não cumpre. Aí quando a gente resolve cumprir, fala, poxa, até eu que sou liberal, eu defendi a isenção de imposto de renda de R$3.000, começando já no primeiro ano com R$3.000, depois atualizando com a inflação. Portanto, não era 5 mil, mas era alguma coisa né, gradativa. Não dá para questionar o presidente de estar querendo cumprir aquilo que prometeu na eleição. Então, a gente tem que compensar. Desculpe até interrompê-la, mas a senhora falou uma frase muito importante, que a imprensa discute muito. O governo agora está falando em tarifa zero para o transporte coletivo. Aí a gente vai apurar, ninguém do governo falou, é a imprensa que está divulgando coisas que fontes do governo disseram e tal. Então, o que esperar para o ano que vem? Será que haverá um ímpeto aí para fazer coisas novas, reajuste de Bolsa Família, tarifa zero para o transporte coletivo, ou esses temas não encontrarão lugar? Felipe, não estão na mesa. E vamos lá, o arcabouço, que pode não ser a mil maravilha, e não é porque era o possível, porque o Congresso Nacional não aprovaria também nada mais do que isso. A nova regra fiscal, ela é exequível, ela é sustentável e ela é possível. Ela resolve o problema da dívida pública? Ela não resolve, né? Sustentabilidade da dívida pública é um monstrengo complexo que nós vamos ter que usar por N maneiras. Ela garante a estabilidade da dívida a partir de 2029, de acordo com o orçamento de médio prazo que a gente mandou, né? Que é uma outra coisa, ou seja, dá essa segurança de saber. Da mesma forma como eu falo, aumentou as despesas, só que nós aumentamos as despesas dentro das regras fiscais. Sim. E lembrando, se aumenta a despesa aqui, eu tenho que cortar de algum lugar. Porque vamos lembrar, a gente fala muito de meta fiscal, mas o arcabouço, ela tem duas travas, né? Vamos dizer, ela tem dois tetos. Ele tem o teto da meta, mas ele tem o teto do aumento da despesa de no máximo 2,5% de... Então, e isso está funcionando. Isso é imexível, vamos dizer assim, o termo que... Né? Nós não mexemos nisso. Aí você fala assim, mas quer aumentar. Qualquer política que o presidente porventura vier a falar, ele não falou conosco sobre esses dois assuntos, mas se ele quiser, que não sejam esses, qualquer outra medida que ele queira ajustar, atualizar, melhorar, nós vamos ter que cortar de outro lugar. Porque, inclusive, nós já mandamos a LDO e a LOA, né, do ano que vem. Estão lá para ser votadas. E você acha que o Congresso Nacional mexeria no ano eleitoral, que é de embate político, onde a oposição quer ganhar do governo, acha que vai votar, fazer alguma graça, né? Ou mesmo estender um tapete vermelho para o governo? A gente sabe que não. Difícil. Então, assim, se o presidente quiser, e ele tem o direito de querer mexer em qualquer política pública, vai ter que ser tirar de uma despesa, cortar uma despesa e colocar outra, porque o Congresso não aprovaria também nenhuma outra medida, seja de aumento de receita, seja, obviamente, de mudança de regras fiscais, que não há absolutamente nenhuma discussão nesse assunto da equipe econômica. Ministra, estamos caminhando para o final. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Eu vou fazer uma última pergunta política. Começamos falando de política. Como que a senhora vê, com a sua experiência no Congresso, como senadora, conhece como a palma da mão como funciona aquela casa, essa história agora da segurança pública? Porque o episódio do Rio de Janeiro é muito triste, etc., mas mobiliza corações e mentes. E a gente que transita muito aqui em Brasília, até para trazer os clientes da Warren, conversar com políticos e tudo, a gente já percebe a direita se animando. Porque me parece que esse é um tema que a direita quer usar para se recolocar no debate, que estava meio perdida e agora surge essa oportunidade. Como que a senhora avalia essa questão da segurança, dessa PEC, e do posicionamento da direita e do governo, da esquerda, nesse aspecto tão importante para as eleições também e para o povo, que é a segurança? Felipe, eu tenho 55 anos de vida e faço política, ainda que de bastidor,
Primeiro que desde os meus 5 anos de idade, meu pai virou prefeito. Rames Tebet. E quando ele foi presidente do Congresso, então, 2 mandatos, eu acompanhei os 2 mandatos dele, morreu no meio do segundo mandato, portanto ficou 12 anos, depois eu fui 8 anos. Então, assim, eu conheço os 20, fora esses 3 anos aqui, eu conheço os últimos 23 anos de história, um pouquinho mais, 25 anos de história do Senado Federal, conheço os parlamentares e conheço tudo mais. Mas mais do que isso, né? Eu conheço um pouco da vida política. De novo, como alguém que foi do interior, de capital, passando por São Paulo, morando em Brasília e andando no Nordeste, Norte brasileiro, né? Isso aqui é uma bolha, Brasília, e os políticos costumam não sair dos seus gabinetes. Eu digo isso porque é o seguinte, sabe aquela história da sabedoria popular? O povo não é bobo. O povo que foi para a rua contra a PEC da bandidagem, PEC da blindagem, que queria passar pano contra tudo, não é bobo. Ele sabe quem é que quer e quem não quer combater o crime organizado. Ele sabe que o problema do crime organizado não está também nas favelas, nas comunidades, que precisa ser combatido, precisa ser enfrentado, mas ele também sabe que bandido bom é bandido preso. E que é bandido preso, seja pobre ou seja rico. E ele sabe quem é que só ataca os mais pobres ou quem quer mexer na cabeça do crime organizado. Quando você quer mexer na cabeça do crime organizado, você corta a fonte financeira. Igual o follow the money, no caso da corrupção, você corta. O governo federal fez uma das maiores operações contra o crime organizado na área de combustível, tá aí contra o crime organizado com influencers em outras áreas, em área de bet, em área de uma série de outras coisas. E ele sabe que o governo mandou uma PEC, a PEC da segurança, e olha que coisa engraçada, né? Eu fui vice-governadora, se eu fosse governadora, eu pegaria com as 2 mãos, falava assim, toma que o filho é seu, eu ajudo. Uhum. Porque hoje a Constituição é muito clara. Segurança pública, competência é do governo estadual. A União apenas dá suporte quando a lei e a Constituição permite com GLO, Força Nacional, Forças Armadas. O papel das Forças Armadas é cuidar da soberania nacional, não é fazer segurança pública. O que o governo se propõe é falar, peraí, o problema é sério, é endêmico, é de todos nós. Olha a coragem do governo do presidente Lula e do ministro Lewandowski. Eu estou chamando para mim a responsabilidade. Estou falando o seguinte, eu quero ajudar a coordenar isso, porque eu sei que sem a União vocês não dão conta. O que fizeram os governadores de direita? A PEC de segurança não me interessa porque eu vou perder a autoridade. Primeiro que não é perder a autoridade. Quem tem a força da polícia militar, da polícia civil e dos peritos é o governo do estado. Era uma ação coordenada de país, um projeto de país, porque segurança pública é um dos maiores problemas a serem enfrentados pelo Brasil. Então, acho assim, a verdade, ela demora, né? Porque a mentira, ela sobe de elevador, a verdade de escada. Mas ela aparece. E a população, ela tem sensibilidade, ela tem feeling. Mais do que nós, Felipe, que estamos aqui no ar-condicionado, porque ela está na pele dela. Ela que sofre a violência do roubo do celular, do filho, principalmente o mais pobre, que não sabe, né, a mãe não sabe que se ele vai voltar para casa, né, do tiro da bala perdida que pega uma menina numa creche saindo de uma escola. Então, eu acho que vai ter essa espuma agora, esse oba-oba, mas o governo está muito bem posicionado e é um governo que sabe, né, que a criminalidade se combate com inteligência, com coragem e sabe que lugar de criminoso é na cadeia. O governo do presidente Lula não vai se furtar de ajudar as forças de segurança a combater o crime organizado no Brasil. Muito bom. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Quero agradecer, ministra, pela generosidade, pelo tempo dedicado aqui ao nosso time, que está aqui conosco para fazer essa entrevista. Cumprimentá-la pelo excelente trabalho que vem fazendo e agradecer a todos vocês também que estão aqui, acompanharam nosso podcast nessa primeira edição com a ministra do Planejamento e Orçamento do governo do presidente Lula, ministra Simone Tebet. Esse foi o War em Política na sua primeira edição. Muito obrigado a todos.